sua esposa Creuza, pela oportunidade. Aos líderes, obrigado, Bruno, sua família, Cristiano, Deus abençoe a vida de cada um. Aos companheiros que me acompanham também, Gesiel, Nayara, Edson, Deus abençoe a vida de vocês. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Oh glórias, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser rápido, irmão, fica tranquilo que o pastor Hugo é rápido, fica em paz, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de coragem para a sua vida, amém? Livro de Abacuque. Trago o abraço da minha esposa, pastora Luana, não pôde estar, que está cuidando de nossa filha, mas louvado seja o nome do Senhor. Abacuque, eu vou ler 2 textos e você pode se assentar. Pastor Hugo é antigo, irmão, ele escreve o esboço. Tem um tablet, de vez em quando eu uso, porém, uma coisa que eu aprendi a passar para vocês: quando você digita algo, fica no HD do computador ou do tablet. Quando você escreve, fica no seu HD. Quando você escreve, você grava. É mais fácil de você entender e depois explicar. Amém? Abacuque, capítulo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Pastor, você chegou aqui e vem falar de sentença, pastor? Que loucura é essa? Sentença significa massa, pesado. E Abacuque, a palavra Abacuque, o nome Abacuque, significa abraço. Repita comigo: abraço. Pode sentar, irmãos. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo de número 3. O verso 2, 1 e 2 em diante. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. A palavra hebraica massa, como eu disse, sentença, significa pesado. A palavra oração, que você entendeu, porque pastor, tem uma sentença e essa palavra é pesado. Por quê? O que eu acabei de ler? Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Aqui é um detalhe, ele está cantando a oração. Por quê, pastor? Porque só tem peso quem ora. Só tem peso quem ora. Só tem peso quem... Como assim, pastor? Nenhum avivamento foi startado sem oração. Nenhum avivamento foi startado sem oração. Não é quem tem habilidade, pastor, é quem ora. Quem ora é diferente. Quando você se aproxima de uma pessoa que ora, você sente a presença de Deus. Quando você se aproxima de uma pessoa que ora, ele fala diferente, ele te olha diferente. Pastor, mas o que é o verdadeiro avivamento? A palavra avivamento vem de uma vogal alongada chamada ahavá, que significa amor. Não é do amor que sai o avivamento, é do avivamento que sai o amor. Quando uma pessoa é avivada, ela ama. Quando uma pessoa ela é avivada, ela cuida. Quando uma pessoa ela realmente é avivada, ela ora. Você quer viver o verso 2? Aviva, Senhor, a tua obra. Só que no capítulo 1 ele está orando. Não tem como viver avivamento sem oração. Não tem como viver um avivamento sem oração. Repita comigo: não tem como viver um avivamento sem oração. Pessoas que oram na Bíblia, quando você abre o capítulo 17 de Reis, você está vendo Elias se apresentando a Acabe, um dos moradores de Tisbia. O texto diz que Elias coloca o dedo na cara de Acabe e fala: não vai chover diante da minha presença. Por quê, pastor? Porque ele orava. A oração tem poder, querido.
A oração tem poder. Tenho certeza que nessa noite entrou pessoas aqui que pararam na porta. Por quê, pastor? Porque você orou. Pararam na porta e estão até aqui dentro porque Deus já me falou. Você parou ali na porta e Deus falou: entra, filho. E você está aqui nessa noite por quê? Porque aqui tem uma igreja que ora. E uma igreja que ora é o quê? Uma igreja avivada. E uma igreja avivada é o quê, pastor? Uma igreja que ama. O verdadeiro avivamento é o amor. Não é o falar em línguas, pular no mistério. É o amor. Qual o verdadeiro abraço do avivamento? Abacuque significa abraço. Lucas capítulo 15 fala de um abraço de avivamento. O filho pródigo, ele foi embora da sua casa, da sua família, pediu os bens, falou: olha, agora eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Só que quando ele voltou, ele recebeu o abraço do avivamento do pai dele. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de um abraço de avivamento. E eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Eu, o Senhor, não me esqueço de você. Quando você abre a Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 17, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a emoções. Mas a diferença qual que é, pastor? É que ele orava. Você às vezes está aí cabisbaixo, entristecido, mas quanto tempo que você não tem um relacionamento com o Senhor? Há quanto tempo você não fala: papai querido, estou aqui? Se os problemas te fazem orar, mostra a qualidade do relacionamento que você tem com Deus. Orai sem cessar. Todo avivamento foi startado através da oração. Primeiro avivamento da Bíblia, qual, pastor? Atos dos Apóstolos. Atos no capítulo 2. Estavam 120 pessoas. Quantas pessoas estavam lá? Elas estavam fazendo o quê? Estavam orando. O primeiro avivamento da Bíblia. Abre o texto de Atos, capítulo 1. Vou ler rapidinho para os irmãos. É que o vento está aqui, varão. Oh, glória. Atos dos Apóstolos. Segura para mim, Jesus. Obrigado. Atos diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia. Eles só foram cheios, por quê, pastor? Porque ele estava orando. Levanta a mão comigo e fala: eu vou me posicionar, eu vou orar, eu vou me posicionar. Bate em 3 mãos e fala: volta para o propósito da oração, querido. Volta para o propósito da oração. Por quê, pastor? Porque o inferno só conhece quem ora. Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que 2 filhos do sacerdote queriam expulsar um demônio. Esse demônio foi lá, chegou perto deles, filho de sacerdote, deram uma pisa neles, deram uma peia neles e falou: olha, o pai, o Pedro eu conheço, Paulo eu conheço, e vocês quem são? E vocês quem são? O inferno só conhece quem ora, quem tem relacionamento com Ele. Busque cada dia mais relacionamento com Ele. Como, pastor? O menino Davi estava atrás das ovelhas, não tinha plateia, mas quando ele tocava a harpa, os principados eram libertados. Por quê, pastor? Oração. A oração pode muito em seus efeitos. Não existe derramado o Espírito se a antessala não for a oração. Pastor, não era isso que eu queria ouvir, não, mas é o que Deus tem para você hoje. Não há avivamento
sem oração. Porque avivamento não é só um momento, avivamento é uma vida. Quando o Espírito desceu no cenáculo, eles não ficaram cheios só no cenáculo, eles saíram do cenáculo para a Judéia e Samaria. Por quê, pastor? Porque alguém avivado não se resume apenas em um culto de 2 horas. Alguém avivado vai para fora, começa a pregar e falando: olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Por que você faz isso? Porque o verdadeiro avivamento é o amor. Não é pular em mistério, é bom. Quando o varão tocou aqui espada afiada, eu quase, olha aí. Mas o verdadeiro avivamento, querido, é o amor. O verdadeiro avivamento é o amor. Alguém avivado não se resume somente aqui. Deus não quer avivar templo, Deus quer avivar pessoas. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Se o avivamento é receber a vida que quase expirou, nós somos uma igreja que precisamos desse reavivamento. Por quê, pastor? Porque nós precisamos deixar de nos comportar como a igreja de Éfeso. Como? Em Apocalipse, Deus envia Cristo 7 cartas e diz assim. A carta da igreja de Éfeso diz assim: era boa em sua teologia, sua ortodoxia era excelente. O problema da igreja de Éfeso era ortopraxia. O Senhor disse para eles: eu tenho contra vós que vocês perderam o primeiro amor, avivamento. Não perca o avivamento do Senhor, não perca o amor ao próximo. Você não pode olhar alguém que fala em língua e falar: ele está muito avivado. Não. Os pentecostais extremistas me perdoem. Avivamento não é língua estranha. Eu fico com a linha de John Stott. John Stott dizia: quer conhecer uma igreja avivada? Uma igreja avivada é uma igreja que ama. Uma igreja avivada é uma igreja que ama. Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo: você pode falar a língua dos anjos, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Você pode revelar nome, CPF, isso não é sinônimo de avivamento. Avivamento é alguém que socorre o necessitado e abraça o aflito. Eu não quero ser como a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, 1 a 4. O Senhor envia a carta e diz assim: vocês têm título de vivo, mas estão mortos. Eu não quero ser a igreja de Laodiceia. A carta é assim: você é pobre, miserável, desgraçada e nu. O que o Senhor está querendo dizer, pastor? Ei, vocês precisam de um reavivamento. Na carta diz que um avivamento simples. Qual, pastor? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O avivamento é Jesus no centro da igreja. Escrevi uma frase. O que é avivamento? Vou ler a frase de Billy Graham. Avivamento não é descer com um tambor na rua, é subir ao Calvário com grande choro. Todo avivamento é alguém que sobe ao Calvário e diz: Senhor, eu sou alvo da sua misericórdia e da sua graça. Não é o tambor, não é o sino, não é a buzina, é o amor de Cristo na igreja. Esse é o verdadeiro avivamento. Ao longo do tempo existiram vários avivamentos. Estou terminando. A ideia de avivamento, queridos, não é mudar o lugar, é mudar a igreja. Não a igreja, mudar a sociedade. Essa é a verdadeira ideia de avivamento. Dwight Little Moody, sabe o que ele dizia? É simples identificar uma igreja que vive o avivamento. É só o seu bairro, olhar o seu bairro, se as pessoas mudam. O verdadeiro avivamento muda uma sociedade. Primeiro avivamento do século XVIII, homens como Jonathan Edwards,
Olha o sermão de Jonathan Edwards. Era pecadores na mão de um Deus irado. Século XVIII ainda. John Wesley está nesse mesmo avivamento. Alguém perguntou para John Wesley: por que o povo vem te ver pregar? John Wesley dizia: é simples, eu me coloco em chamas e o povo vem me ver pegar fogo. Esse é o verdadeiro avivamento. Diga comigo: avivamento. George Whitefield está dentro desse avivamento. Século XVIII traz um avivamento social. No século XIX você está vendo um avivamento por Charles Finney. Pastor, quem era Charles Finney? Charles Finney era um advogado ateu. Sabe o que Charles Finney fazia? Quando acontecia uma cruzada evangelística, ele ia para lá para contestar o pregador. Só que um dia Deus pegou Charles Finney, e no dia que o Senhor pegou ele virou um dos maiores pregadores avivalistas. Foi Charles Finney que fundou o que fazemos hoje, o apelo. Porque para Charles Finney a pessoa podia aceitar Jesus só pelo movimento, mas o evangelho é racional. Jesus não é só emoção não, querido. Jesus é razão. Jesus é razão da sua vida. Jesus é razão da sua história. É Ele que muda a sua família. É Ele que pode mudar a sua casa. É Ele que pode salvar o seu filho da droga. É aquele Jesus que te pegou parado em casa, chorando, sofrendo. Ele também é razão. O evangelho é racional. Quer mudança de vida? Aceite a Jesus. Eu sei que tem pessoas que entrou aqui nessa noite que ainda não servem ao Senhor. Eu tenho um recado de Deus para você. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele pode mudar a sua vida e a sua história. Estou terminando. Terceiro avivamento. Nós estamos no século XX agora. Para ser preciso, em 1906, em Los Angeles. Aonde, pastor? Na Rua Azusa. Aonde está lá? Quem está lá, pastor? O William Seymour. William Seymour não tinha a teologia que nós temos. William Seymour não falava como nós falamos, com uma boa oratória. Porém, quando o William Seymour falava, o céu descia. As pessoas iam para a Rua Azusa, o cinegrafista ia filmar aquele culto. Era cheio do Espírito Santo. Era o avivamento do século XX. A história vai dizer que dentro desse avivamento ainda do século XX, que uma embarcação, que um barracão na Rua Azusa chamado Apostólica da Fé. Na Rua Azusa tinha um galpãozão chamado Apostólica da Fé, e nesse galpãozão eles se reuniam. O William Seymour não tinha dicção, como eu te disse, mas quando ele abria a boca, o céu descia. Por quê, pastor? Uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora tem direcionamento do Senhor. O que é avivamento? Avivamento é alguém que importa o poder de Deus para a sociedade. Avivamento é alguém que importa o poder de Deus para a sociedade. E é nesse endereço da Apostólica da Fé que William Seymour está pregando. Quando chegam dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quando chegam lá, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles eram de uma igreja sensacionista, não continuista, mas a história vai dizer que quando eles chegam num barracão, eles são cheios do Espírito Santo. E debaixo de revelação, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles chegam até o Brasil, em Belém do Pará. Quando eles chegam no Brasil, a história vai dizer que esses homens começam a pregar não só que Jesus salva, mas que Jesus batiza, que Jesus enche a carne do Espírito. Mas a igreja que eles estavam não podia pregar, mas tinha uma irmã que acreditou na mensagem deles. Qual era o nome dessa irmã? Celina de Albuquerque. Celina de Albuquerque chega em casa e começa a orar, começa a falar: ó Senhor, eu acredito na mensagem deles. E é sapecada no Espírito Santo. Ei, se você veio aqui nessa noite esperando uma mensagem profética, eu tenho um recado de Deus para você. O avivamento vem através da oração. Quando você ora, quando você ama, você é avivado. Quem quer ser avivado nessa noite, diga: eu quero viver o verdadeiro avivamento.
O que é o verdadeiro avivamento? É alguém que ama. É alguém que ama. Se coloque de pé nessa noite, meu tempo já se foi. Alguém que ama. Talvez você entrou aqui nessa noite cabisbaixo, entristecido e falando: esqueceram de mim, pastor. Pastor, trabalhei tanto nessa festividade e nem meu nome foi citado. Pastor, eu entrei pelas portas dessa igreja hoje acabado. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. O Senhor ama você. Essa igreja ama você. O Senhor ama você. A Bíblia vai dizer que Ele é um Deus zeloso. Zeloso vem da palavra zelote, que quer dizer ciúme. O que eu falei que Deus tem? Deus tem? Como é que você vai ser avivado? Orando. E o que mais? Amando. Como, pastor? Ame ao próximo como a ti mesmo. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Isso. Olha aí. Deus tem ciúme de você. Vamos lá, varão. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo. Pastor, eu vim aqui para pular no mistério. Eu tenho um recado de Deus, Ele ama você. Não é só no mistério não. É nas lágrimas. É quando você está no seu quarto sozinho, falando: Deus, meu pai se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu não. É quando você está em casa, às vezes até lavando roupa, falando: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele não se esqueceu de você. Você entrou aqui nessa noite e falou: Deus, fala comigo. Ele está falando. Ele está falando. Ele me amou. Já continua, segura. Segurei isso. Tem pessoas que entrou aqui dentro desacreditadas, falando: minha mãe não me vê, meu pai não me vê. E aconteceu todo esse culto e você às vezes até sentiu um mal-estar, ficou preocupado. Vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Não deixe que as ataduras do inferno te prendam no seu lugar. Vem até aqui à frente. Já tem um chegando. Vem até aqui à frente. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha não, aqui é a casa do seu pai. Tem ciúme de mim. O seu amor é como Ele te ama, viu? Pode vir. Então de repente, pastor, minha mãe não me ama. Ama, vem pra cá pra frente que eu tenho um pai pra você. O nome dele é Jesus Cristo. Amaнаravashuri me cantura manaravas. Ele me Maravashuri cantura manaravas. Oh, tem mais gente aí. Naravaia subicantura manaravas. Eu quero viver o verdadeiro avivamento. Vem aqui à frente. Nós temos o abraço do Espírito Santo. Não se prenda no seu lugar. Erevento Canturamanaravasu. Ele me amou. Ele te ama.
Ele te ama, querido. Arabai, assumi, Ele marcou esse culto especialmente para você. Ele marcou esse culto especialmente para dizer que o verdadeiro avivamento é o amor que Ele tem pela sua vida. O verdadeiro avivamento é o amor de Cristo que morreu na cruz do Calvário. Quando Ele abriu os pais, Pai, a Ti entrego o meu Espírito, foi porque Ele sabia que no dia de hoje você estaria aqui na minha frente e eu iria te dizer que Ele te ama. Ele te ama e tem um plano perfeito na sua vida. Ei, eu tenho uma notícia de Deus, como eu já falei. Pode uma mãe esquecer do seu filho, eu, o Senhor, não me esqueço de você. Ele te ama. Ele te ama. Eu sinto graça de Deus para dizer o quanto Ele te ama nessa noite. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não serve a Jesus? Quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador hoje? Aplauda o Senhor. O abraço do avivamento é isso. É o amor de Cristo. Abraça, oh glórias. Parabéns. Tem mais alguém aqui nessa noite que eu sei que a palavra foi um pouco corrida, mas a diferença é a unção. Tem mais alguém aqui que ainda não serve a Jesus, que quer aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Não tem, amém. Mas nós temos uma alma. A Bíblia diz que não é os anjos, é o Senhor que faz festa no céu quando o pecador se arrepende. Então hoje nós estamos em festa. Esse culto inteiro foi marcado para você. Jesus marcou essa noite para você. Jesus marcou e essa noite Ele não vai te perder. Somos tua herança, nosso galardão. Vamos acabar. O seu olhar de graça. Aleluia, Jesus. Mostrai a redenção. O verdadeiro avivamento é o amor de Jesus. É um oceano, estamos afogando. A gente já continua, vamos orar por eles por causa do horário. Estenda as mãos para cá. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Deus santo e poderoso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para clamar pela vida dos teus servos. Pai, nós temos aqui uma alma que aceita o Senhor como único e suficiente Salvador. Senhor, abençoa o teu servo, blinda ele e guarda ele onde ele andar, Senhor. Senhor, que ele tenha força de te buscar cada dia mais. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus, Pai, nessa noite enche a tua igreja com teu Santo Espírito. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida desses adolescentes. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, enche eles com o teu poder. Ah, Senhor, tu és poderoso, Deus de poder e glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche eles, Senhor, com teu amor, Pai. Em nome de Jesus, joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, toda seta maligna, todo laço do adversário, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus de Israel, abençoa, Senhor, a vida desses adolescentes. Como enche do teu poder, enche da tua glória, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, Pai, em nome de Jesus, que toda depressão caia por terra, toda chateação, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade, a poder do